Gideão é um exemplo clássico na Bíblia de como Deus escolhe pessoas comuns, muitas vezes se sentindo fracas ou incapazes, para cumprir seus planos extraordinários. Ele aparece no livro de Juízes 6-8, em um período em que Israel estava sofrendo sob a opressão dos midianitas. O povo vivia com medo, escondendo-se em cavernas e montes, enquanto os midianitas saqueavam suas colheitas. Quando Deus chamou Gideão, ele não olhou para a força, posição ou recursos de Gideão. Na verdade, Gideão se considerava o menor da sua família e insignificante na sua tribo. Ele se via fraco, incapaz e até com medo de liderar. Mas Deus disse a ele algo transformador. Vai com esta tua força e livra Israel da mão de Midian. Porventura não te envio eu? Juízes 6:14. Mesmo diante de suas dúvidas, Deus começou a revelar seu plano. Gideão pediu sinais para ter certeza de que era realmente Deus falando com ele, a famosa história do véu de lã, primeiro seco e depois molhado, como confirmação de que Deus estava com ele. Um ponto marcante é como Deus reduziu os recursos de Gideão para que a vitória fosse claramente dele. De 32.000 homens que se reuniram para a batalha, Deus disse a Gideão para reduzir o exército, até que restaram apenas 300 homens, escolhidos pela forma como bebiam água. Com tão poucos, Gideão enfrentou os midianitas, e através de estratégias simples, trombetas, tochas e vasos, Deus deu a vitória completa, mostrando que não é o tamanho do exército, mas o poder de Deus que garante a vitória. A história de Gideão nos lembra que Deus vê além das nossas limitações. Ele enxerga potencial onde nós vemos incapacidade. A obra de Deus não depende de recursos humanos, mas da obediência e fé daqueles que Ele chama. A humildade e a confiança em Deus podem transformar uma pessoa comum em instrumento de grandes feitos. Gideão nos inspira porque mostra que, mesmo nos momentos de medo, fraqueza ou dúvidas, Deus pode usar qualquer um que se disponha. O improvável, o simples, o inseguro, quando se entrega a Deus, pode realizar o extraordinário. Vivemos tempos de medo, pressão e incertezas. Muitas vezes, nos sentimos pequenos diante das responsabilidades, problemas familiares, desafios profissionais ou até crises pessoais. É fácil olhar para nós mesmos e pensar: não sou capaz, não tenho experiência suficiente, não tenho recursos. Como posso mudar essa situação? A história de Gideão, encontrada em Juízes 6-8, nos ensina algo poderoso. Deus não escolhe os mais fortes ou os mais preparados, mas aqueles que estão dispostos a confiar nele. Gideão se via insignificante, tinha medo e duvidava de si mesmo. Mas Deus o chamou para uma grande obra: libertar Israel da opressão dos midianitas. O mais impressionante é que Deus reduziu os recursos de Gideão de 32.000 homens. Ficaram apenas 300 para mostrar que a vitória não depende de nós, mas dele. Com poucos recursos e muita fé, Gideão liderou um exército improvável e conquistou o impossível. Não subestime o que Deus pode fazer através de você, mesmo que se sinta pequeno ou despreparado. A obediência e a fé são mais importantes que recursos ou força pessoal. Os momentos de silêncio, oração e jejum são tempo de preparação. Deus está fortalecendo seu coração, confirmando caminhos e afastando aquilo que não vem dele. A vitória vem quando confiamos, mesmo quando tudo parece impossível. Se você está enfrentando dificuldades, se sente incapaz ou sem recursos, lembre-se de Gideão. Deus pode transformar suas fraquezas em força, sua incerteza em coragem e sua fidelidade em uma grande obra. O improvável pode se tornar extraordinário quando confiamos no Senhor. Deus usa a duplicidade em confirmar algo sempre, assim como no sonho de Faraó. A Bíblia mostra que Deus muitas vezes confirma sua vontade de forma duplicada, para que não reste dúvida no coração do escolhido. Um exemplo clássico é o sonho do Faraó com José, registrado em Gênesis 41. Deus se comunica com o Faraó 2 vezes através do sonho,
Primeiro as vacas magras e gordas, depois as espigas cheias e murchas, para que a mensagem ficasse clara. Haveria 7 anos de fartura e 7 de fome. Da mesma forma, Gideão pediu sinais para ter certeza de que realmente estava sendo chamado por Deus. Ele não confiou apenas na palavra inicial. Pediu que o velo de lã fosse molhado e seco de forma milagrosa, confirmando 2 vezes a direção de Deus. Juízes 6, 36, 40. Nos dias de hoje, isso nos ensina que Deus é paciente e cuidadoso com nossos passos. Ele confirma sua vontade para que nossa fé não vacile. Buscar confirmação não é falta de fé, é discernimento guiado pelo Espírito Santo. Quando Deus confirma algo duplicadamente, podemos avançar com confiança, sabendo que a obra não depende de nós, mas dele. A Bíblia mostra outros exemplos claros de Deus confirmando sua vontade com sinais ou mensagens duplicadas. Gideão o chamado para libertar Israel. Juízes 6, 14 e 40. Deus chama Gideão para libertar Israel da opressão dos midianitas. Gideão se sente incapaz e pede um sinal: o velo de lã molhado e seco. O sinal acontece 2 vezes, confirmando que era Deus quem o chamava. Deus confirma seus chamados para fortalecer a fé e eliminar dúvidas antes de agir. José e os sonhos do faraó. Gênesis 41, 1-32. O faraó sonha 2 vezes, vacas magras e gordas, espigas cheias e murchas. Deus repete a mensagem em sonhos diferentes, garantindo clareza sobre os 7 anos de fartura e 7 anos de fome. A duplicidade serve para evitar erro humano e dar segurança na decisão. Zacarias e o nascimento de João Batista. Lucas 1, 5, 25. O anjo Gabriel anuncia a Zacarias que ele terá um filho, mesmo em idade avançada. Zacarias duvida e Deus confirma mais uma vez, tornando-o mudo até que a promessa se cumpra. Às vezes, a confirmação vem através de sinais ou consequências, reforçando a fé e a paciência. Maria e o nascimento de Jesus. Lucas 1, 26, 38. O anjo Gabriel anuncia a Maria que ela dará à luz o Filho de Deus. Maria recebe a confirmação do cumprimento da promessa de Deus em Isabel, sua prima, grávida de João Batista. Deus usa múltiplos sinais e testemunhos para que a certeza de suas promessas seja clara. Jonas e a missão a Nínive, Jonas 3, 1, 2, 3, 4. Deus dá a Jonas o comando de pregar em Nínive. Jonas tenta fugir. Mas após o sinal do peixe e sua sobrevivência, Deus confirma novamente o chamado. A confirmação muitas vezes vem acompanhada de experiência direta que reforça a obediência. Deus quer que avancemos com certeza e fé, não com medo ou dúvida. É natural buscar confirmação quando sentimos medo, fraqueza ou incerteza. A duplicidade divina, sonhos, sinais, experiências, confirmação em outras pessoas ou situações é um presente de Deus, não um obstáculo. Assim como Gideão, José, Zacarias e Maria, podemos confiar. O chamado de Deus se cumpre mesmo que nos sintamos insuficientes. Cada sinal que Ele dá é um lembrete. Eu estou no controle, e você não precisa temer. Assim como Deus confirmou suas palavras a Gideão com 2 sinais e ao faraó com 2 sonhos, vemos também em Jeremias uma duplicidade em forma de visão. Quando o profeta se sentiu incapaz de cumprir o chamado, o Senhor lhe mostrou 2 visões seguidas. Primeiro, a vara de amendoeira, símbolo de que Deus está atento para cumprir sua palavra, e depois, a panela fervendo, representando o juízo que viria do norte. Jeremias 1, 11, 14. Essas 2 visões consecutivas serviram como confirmação dupla do chamado e da mensagem que Jeremias deveria anunciar. Assim, percebemos que Deus age com paciência e propósito. Ele confirma, repete e reforça o que é dele, para que a fé do escolhido se firme antes da missão. Deus confirma o que Ele quer realizar em nossas vidas, mesmo quando nos sentimos fracos, inseguros ou incapazes. Ele nos dá sinais, repete suas promessas e nos guia passo a passo,
para que possamos avançar com fé, confiança e obediência, sabendo que a obra é dele, não nossa. Em outras palavras, não precisamos ter tudo sob controle. Precisamos confiar, obedecer e esperar que ele faça o impossível através de nós. Se essa mensagem falou com você, compartilhe para que outras pessoas reflitam e sejam edificadas. Conheça meus livros de testemunho e estudos, todos baseados unicamente na Palavra de Deus. Neles são reveladas vivências da caminhada com o Senhor e fazem parte do sustento deste ministério que Ele me confiou. Disponível no site e também em PDF. O link está na descrição. Deus te abençoe.